Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 24 de setembro. Vamos ver quais fatos técnicos tivemos nessa semana e que semana legal. E também vamos ver aí o que a gente deve observar para a semana que vem. Vou estar fechando aqui, estou gravando pelo TradingView, vou fechar a câmera que ela acaba conflitando aí com o meu programinha, o Point to Fix. Vamos embora. Vamos falar de S&P. E o S&P está escorregando lá, a gente já vinha falando há muito tempo que deveria visitar a média de 200, ele está muito próximo, menos de 2%, então segue em direção aqui à média de 200. A questão agora é como é que vai ser o zigue-zague até lá, né? Chegou aqui num ponto importante, né? Um fundo anterior, tá chegando uma região de sobrevenda, pode ser que dê uma puxada para cima para depois fazer o zigue-zague para baixo, ou vai direto na semana que vem para depois corrigir a partir de lá. O Nasdaq, por outro lado, já atingiu aqui, ó, pelo NDX, já atingiu média de 200. Então, estou observando para a semana que vem aí como vai ser aí a chegada do S&P. Obviamente, se chegar, pode mudar, pode daqui fazer fundo e subir. É menos provável, tá? Dado todo o alinhamento de médias, mais provável que o preço atinja a média de 200. Então, vamos ver como é que vai ser isso, se vai acontecer. Treasuries. Os Treasuries continuam subindo, desconfiguraram um topo duplo, tá? Tem mais de 3% aqui, ó. 6% e o fechamento em 5,30. Então desconfigura o topo duplo, continua subindo, bateu aqui no índice de força relativa numa resistência aqui, tá? Provável é que dê um recuo, né? Mas dado o desenho e a pernada de alta, deve ser um recuo para depois voltar a tentar subir. Então estou observando se vai realmente, vou apagar aqui essa projeção, se vai realmente, e vou colocar uma retração, se vai realmente corrigir e se vai corrigir onde é que pode chegar. Seria até interessante dos Treasuries dar uma olhada aqui, vamos ver o que a gente tem no histórico dos Treasuries para o ponto onde ele bateu. Deixa eu bater aqui assim, ó. Ainda tem um pouquinho mais para subir aqui, ó. 4% são picos do passado. Tá? A gente dá uma olhada aqui no passado para ver referências históricas onde ele pode passar a atingir depois ou ainda agora. Vamos dar uma olhada no índice dólar, tá? Que passou uma região de resistência importante, tem um caminho livre para subir bem mais, tá? Pela projeção que está funcionando aqui, ó, desta pernadinha aqui, pernada, correção, respeitou aqui 61, tentou voltar e passou. Aqui ele já pode chegar aqui em 100% a 113, 935, 940, depende de onde a gente coloca. Se eu olhar aqui pelo gráfico semanal e dar uma olhada no histórico, olha aqui o histórico de preços, tá? Deixa eu puxar para cá. Olha, o que eu vejo de possível resistência aqui, ó, é no 115,445, tá? Mas não acho tão forte. Eu acho que, dado o movimento, ele pode ter uma trajetória agora que passou essa região importante, já que ele bateu várias vezes ali, de vir para cá, aqui para cima, 118, 120, ó, 120 é bacana, ó. Então, tivemos aqui no gráfico semanal 2 fechamentos acima, ó, são 2 sombras aqui, ó. Então eu vejo esse espaço para andar, então tem bastante espaço ainda para o índice dólar subir, tá? E pode ter correção, né? Passou aqui algumas divergências, mas tem um espaço aqui para testar essa outra divergência. Dado o movimento, pode continuar subindo, vamos estar olhando, observando isso para a semana que vem. Estava desenhando aqui na semana passada uma possibilidade de um oco, né? Aqui seria o ombro direito no índice dólar, mas ele desconfigurou e continuou subindo. Tá? Olha aqui, ó, foram 3 semanas aqui brigando em torno dessa região do 109, ele conseguiu finalmente passar e passou com força, né? Um candle de força aqui, tá numa região de sobrecompra, resolveu, né, divergências passadas, pode ser que vá testar essa resistência aqui. A Bolsa Brasileira está numa briga danada,
né? Semana passada chegou a fazer fechamentos abaixo da média de 21, mas respeitando a de 200. E nessa semana está ainda dentro da bandeira, a bandeira ainda está configurada. A média de 21 aqui está cruzando a de 50, tá? E ele conseguiu fazer um fechamento na semana acima da média de 21. Então continua válida a possibilidade da Bolsa Brasileira vir aqui completar essas projeções aqui. Tem até umas projeções de curto prazo que dá para a gente fazer, ó, porque se a gente botar a retração aqui, corrigiu bem 61% de FIBO, a gente pode fazer uma projeçãozinha da pernadinha pequena para a Bolsa Brasileira, tá? Tem que ir, tá? Tá cada vez ficando pior, tá brigando aqui e não vai, tá? Essa bandeira tá ficando já muito longa aqui, a gente até já ajustou aqui a LTA, tá? Tem que ir essa próxima semana, média de 50, próxima da de 200 aqui para cruzar, tá? Tem que ir fazer o movimento. É possível, né? Se o S&P aí dá uma acalmada para dar uma correção, talvez deixe a Bolsa Brasileira andar. Essa era a minha grande dúvida, né? A Bolsa Brasileira realmente se descolando muito do S&P. E a gente viu que os dias que o S&P estava caindo forte, a Bolsa Brasileira acabou sofrendo junto, né? A minha dúvida fica com o dólar, tá? O dólar continua um pouco mais, continua embolado, na verdade, né? Tá querendo tomar um lado para cima, mas a gente tem algumas coisas aqui que tá ficando difícil, tá? A média de 21 voltou a apontar para cima aqui, tá querendo cruzar de 200, a de 50 que estava bacana começou a apontar para baixo. Tivemos 4 dias socando o dólar, aí na sexta-feira ele abre em gap e sobe. Ele já tinha tentado cruzar aqui uma LTA, ó, antes, na semana passada, eu chamei atenção para o candle esquisito que fez. Aí volta para essa região aqui, conseguiu fechar acima da média de 50, meio que confirma o candle da semana anterior, mas vejam que o fechamento é levemente abaixo do fechamento da semana anterior. Então ainda tem uma resistência no dólar, né? E aí eu fico me perguntando, será que a gente vai ver bolsa subindo com dólar subindo ou será que o dólar vai engatar para baixo? Né? O desenho do dólar ainda é aquele W para cima, né? Ainda a gente não tem certeza se vai ser esse W, né? Com um zigue-zague, já está ficando muito longo esse zigue-zague, ou se aqui ele completou o W, tá? A gente não tem essa informação ainda. Média de 21 está apontando para cima aqui do semanal, pode aproximar e pode dar o movimento, mas ainda está embolado o dólar. E ele segue aqui dentro desse racional aqui, porque ele fez uma pernada para cima, veio a 61% de FIBO, ainda essa projeção está válida e o 100% está válido ainda também. Cruzou aqui no Vinde Shimoku, lateralmente. Vamos ver se isso vai significar alguma coisa. Temos que esperar a semana que vem, tá? E até a Bolsa Brasileira está toda, né, preparada aqui, né? Ainda está resistindo. Vamos ver se ela vai para cima, como é que vai ser o dólar. O EWZ desenha um canal aqui, tá? Também está embolado. Fechou abaixo da média de 21, mas acima da de 200, a de 50 se aproximando para cruzar para cima, tá? Para o movimento do gráfico diário, né, sugeriria que ele fosse para cima o EWZ. Aí quando eu venho aqui no semanal, semana passada fechou entre 21 e 50, ok, respeitou, semana bateu lá, fechou acima, mas abaixo da de 200. Então tá um pouco embolado ainda o EWZ para a gente ter algum insight aqui, o que realmente pode acontecer com Bolsa Brasileira e dólar, já que os dois têm, o dólar tem menos, né, mas tem um pouco mais ainda de desenho para cima, mas a Bolsa Brasileira está naquela bandeira ali que está brigando e não rompe, não vai e não passa. E ainda temos aí as bolsas no exterior pesando e jogando contra. Outra coisa, contra o índice da Bolsa Brasileira é as commodities, né? As commodities aqui estão perdendo a LTA de longo prazo, tá? O Beacon aqui perdeu a LTA de longo prazo, inclusive com gap contrário, bem numa região de gap aqui ele perdeu, tá? Cruzou média de 21 com a de 50, com a de 200, tá? E está completando esse desenho de bandeira, está entrando para dentro no Vinde Shimoku, tem espaço para ir até o 109, aqui a projeção joga no 108 e essa aqui joga no 111, tá? Tá a caminho disso, então o Beacon aí, as commodities devem ter uma correção um pouco mais longa dentro dessa trajetória ainda aqui no gráfico semanal de alta,
tá? Temos que acompanhar aqui se vai parar no 108, qual vai ser o patamar que pode parar. Se for por topo aqui, possível resistência seria lá no 105. Tem nuvem de Shimoku, tem vários pontos aqui que as commodities podem dar uma parada. Quando eu olho para petróleo aqui, o West Texas perdeu aqui, né? As regiões de suporte, LTA está cruzando média de 21 com a de 50 aqui, praticamente. Ele tem espaço para ir até onde? Até quase a média de 200 aqui, ó, tranquilamente 65. Tá? Aí realmente formando um grande M, a gente eu já comentei isso em algum outro lugar aqui. E o Brent, tá? O Brent ainda está se segurando aqui em cima de um suportezinho aqui dos 86, que era um topo anterior. Pode ser que ele tenha aí uma correção na semana. Era isso, tá? Semana super interessante aí, principalmente na Bolsa Brasileira, aí a resistência dela, brigando para se manter dentro daquele desenho de bandeira. O dólar contra real, 4 dias apanhando para fechar a semana aí, sinalizando para cima, mas ainda não está tudo resolvido. Então, eu achei uma semana tecnicamente muito interessante em alguns ativos. Vamos ver o que vai sair de tudo isso. Legal? Um grande abraço!